Olá pessoal, hoje estou iniciando uma série nova aqui no canal e ela é sobre a história do município de Valparaíso de Goiás, que é onde eu moro, né? E eu vou começar esse vídeo falando sobre os aspectos históricos geográficos do município de Valparaíso de Goiás. Então, vamos começar falando da história a partir da formação do Goiás, né? Que é o local onde se insere o município de Valparaíso de Goiás. Os primeiros habitantes do território, né, e as bandeiras são um elemento muito importante para a gente entender como se deu o desenvolvimento do estado. Vão chegar as primeiras bandeiras paulistas no que hoje a gente chama de Goiás no século XVIII, né, e vão começar a estabelecer os primeiros povoamentos ali por volta de 1722 e 25. E aí a gente vai ter a fixação, vale dizer, dos homens brancos e mestiços, né, que vão estar, em sua maioria, nessas bandeiras, vão ser bandeiras de apresamento, que vão estar atrás de índios para escravizar. Mas a gente vale dizer que existiam também outros tipos de bandeira, que não eram a maioria nessa região, que eram as bandeiras de exploração, que geralmente iam atrás de riquezas naturais. Dentre essas primeiras bandeiras, a gente tinha a bandeira do Anhanguera, como ficou conhecido o Bartolomeu Bueno da Silva, né, que foi um dos primeiros líderes dessas bandeiras. Mas também vale dizer que há relatos de bandeiras vindo para a região que hoje seria o Goiás, já nos séculos 16 e 17, embora elas não tenham criado os povoamentos significativos, mas tinham trazido muitas informações sobre grupos indígenas que já moravam nessa região. Então a gente sabe que tinham bastante grupos indígenas naquele território. A relação com esses indígenas foi marcada por confrontos violentos, uma luta de resistência bastante intensa por parte dos grupos indígenas nativos contra a dominação, também por uma visão etnocêntrica presente nos relatos, né, que dificultou bastante a gente ter uma noção clara dos indígenas, porque muitas vezes eram descritos de formas bem preconceituosas, que é a marca do etnocentrismo, que é o ver a minha cultura como a melhor e a do outro como a pior por consequência, né? Só que com a decadência da empresa açucareira, a gente vai ter ali no século XVII algumas mudanças, né? Vão iniciar os ciclos do ouro, né? E as explorações de busca de riqueza vão começar a crescer. E numa dessas, lá em Goiás, a gente vai ter o encontro das primeiras jazidas de ouro, que vai ser numa missão que partiu de Paracatu, em Minas, e que vai encontrar ouro no que hoje é a cidade, o município de Lusiânia, que na época foi batizado Santa Luzia. Então a gente vai ter esse contraponto, né, no século XVIII, e a gente também já sabe que a maioria dos grupos indígenas que se tinham lá era do grupo Macro-G, né, que esses grupos, né, geralmente aqui no Brasil a gente divide em 3 grupos, que são Tupi-Guarani, Macro-G e os Aruac. Esse grupo Macro-G, ele tinha diferenciações no sentido de origem, da língua que eles falavam, da cultura material que eles produziram e dos deslocamentos também, do histórico de deslocamentos dos grupos. Mas tinham também outros grupos indígenas aqui, a gente tinha Chavante, Caiapó, Goiáses, Crixás, né, Canoeiros, Apinagés e Capepuches. E no contato com esse europeu, a quase totalidade desses grupos indígenas acabou sendo extinta ou fugiram da região. Então, pessoal, no que se refere à questão do desenvolvimento dessas sociedades mineradoras a partir do século XVIII, a gente vai ver uma interação mais intensa dentro do território goiano, né? Do hoje território goiano, e a gente sabe já que o território equivalente ao que viria a se tornar o Valparaíso de Goiás abrange uma área territorial de 60 km², né? É um território razoável e que atualmente também a população do Valparaíso gira em torno de algo ali perto dos 140 mil habitantes, né? Pelos momentos a gente vai ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vou colocar os dados para vocês aí na tela.
o estado de Goiás ele já era habitado desde tempos remotos, né? A gente sabe a partir de estudos que desde 4.500 anos e 10.500 anos atrás, várias nações indígenas ocupavam esse território, e que a partir de 300 anos atrás a gente já tinha também fazendas coloniais que utilizavam mão de obra escrava no meio desse território. Segundo alguns autores, eles dizem que para se formar uma vila, um agrupamento de pessoas na região, tudo que precisava era ter ouro e água. Tendo as duas coisas, rapidamente se montava um pequeno povoamento. E a partir da descoberta de ouro no território goiano, no que viria a ser a vila de Santa Luzia e depois Lusiânia, a gente vai começar a ter uma incrementação populacional muito significativa nesse território e vai se acelerar um processo de urbanização aos moldes da época colonial. Então o que vai acontecer? Vai ter algumas características, em função desse tipo de processo, dentre as quais eu vou destacar a predominância de população masculina, nessas vilas, também um índice muito alto de violência e uniões interraciais, casamentos entre pessoas de grupos étnicos diferentes. Diferente daqueles outros tipos de povoamento que eram mais na costa brasileira, que foi o padrão da colonização portuguesa de forma geral até esse momento da descoberta das minas, onde houve uma grande interiorização. Os pontos característicos dessa sociedade mineradora, do interior dos sertões, vai ser o desenvolvimento de um mercado interno bastante dinâmico, principalmente na compra e venda de montarias, e também a produção de alimentos e produtos manufaturados, contrastando ali com a formação das sociedades litorâneas. E aí a gente também vai ter que começar a ver uma estrutura social um pouco mais padronizada se formando, que tem seus diferenciais, e nessa pirâmide social a gente vai ter ali no topo uma elite composta principalmente por proprietários de minas, de grandes fazendas. A gente vai ter grandes comerciantes, altos funcionários do governo, os militares e o clero. Ali logo em seguida a gente vai ver o que compunha mais ou menos a classe média da época, que eram os faiscadores livres, os médios proprietários, os comerciantes, e os profissionais especializados também, ou seja, os feitores, os vaqueiros, os carreiros, os ourives, os sapateiros e assim por diante. E a gente vai ter na base da sociedade os aventureiros, os fugitivos, aqueles que não tinham ocupação. E a gente vai ter ali que estavam no resto da sociedade, que por muitos sequer eram considerados humanos, que eram as pessoas escravizadas. Então a gente vai ter aí ainda toda essa estrutura que era relativamente comum nas colônias brasileiras, com alguns particulares. Aí a gente vai ter o desenvolvimento do caminho dos bandeirantes nesse território, que vai ser já no século XVIII. As bandeiras que vão originar o território de Goiânia, que vão se iniciar ali de São Paulo. Inclusive esse território vai ficar subordinado por um longo período à capitania de São Paulo, e só em 1822 a região goiana vai se tornar uma província, que vai ser a província de Goiás. E em 1889, já durante a República, vai se tornar um estado da federação. E vão ocorrer várias mudanças nesse território. O território da província e depois do estado de Goiás vão perder parte desses territórios para outros estados, como por exemplo Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e depois mais tarde o Tocantins, que era parte do Goiás. E o principal atrativo para os migrantes, para aqueles que estão vindo para essa região, vão ser a formação dos núcleos urbanos, busca de ouro, onde você pode encontrar ouro com determinada facilidade, além da possibilidade de abastecimento, que essas vilas vão proporcionar, assim como ser um local de refúgio para as caravanas que venham a passar pela região. E então foi aí que nasceu a cidade de Lusiânia, a partir do Arraial de Santa Luzia, em 1746, onde o Antônio Bueno, um dos primeiros grupos de bandeirantes, abrindo o caminho de Minas até Goiás, e batizou o rio São Bartolomeu, por exemplo, nesse caminho, que foi um local onde ele passou, e começaram a plantar algumas roças de milho e arroz, principalmente para subsistência,
né? Mas isso também acabou possibilitando ligações com outros territórios a partir da comercialização dos produtos produzidos ali, né? Da troca de produtos. E essas bandeiras foram cada vez mais avançando na busca de ouro e entrando no interior do território goiano. E segundo a lenda, né? Eles estavam ali passando em uns riachos na área de Santa Luzia, e o Bueno pediu para um dos seus comandados ali ir lavar alguns objetos da pesquisa, e ao lavar esses objetos encontrou ouro, né, misturado com a areia, e era uma grande quantidade de ouro e bem fácil de ser explorado, e a história se espalhou e acabou vindo muita gente atrás de ouro para essa região, né, que já em 1747 já tinha cerca de 10 mil pessoas, mais ou menos, na região ali de Santa Luzia em busca de ouro, né? Inclusive tem relatos de missas em que tinham mais de 6 mil pessoas assistindo, né? E aí em dezembro de 1758, Santa Luzia foi elevada de arraial para freguesia, se tornou sede de paróquia, o que era uma coisa muito importante na época. E esse ouro, né, ia para parte dessas cidades do litoral e não ficava ali na região propriamente goiana onde se encontrava o ouro. Uma outra parte também era mandado para Portugal. Na verdade, a maior parte do ouro acabava indo parar em Portugal, que por sua vez acabava indo para a Inglaterra para quitar dívidas que Portugal tinha. E vai ser ali mais ou menos a partir de 1800 que a gente vai ter o declínio da atividade mineradora na região, e o núcleo rural vai começar a se desenvolver mais nessa cidade, e algumas cidades vão deixar de existir no Goiás, enquanto outras vão se manter mais como um polo de agropecuária, né, de agricultura e pecuária. E em 1819 a gente vai ter as primeiras expedições científicas para lá, vão se catalogar várias espécies e vão ter narrativas de descrição do modo de vida, né, que vão marcar um alto sincretismo religioso, principalmente com relação aos escravos na região. Ainda em Lusiânia, a gente vai ter um desenvolvimento muito forte da agropecuária, que vai fazer com que se desenvolvam várias fazendas nessa região. A decadência da população de lá só vai sofrer uma inversão a partir da construção de Brasília. E aí a gente entra na história da construção de Brasília, né? Vale dizer que mesmo na própria região de Brasília, ali no Planalto Central, também se tem registro de várias tribos indígenas do tronco étnico G, como também tinha no resto de Goiás, desde 10 mil anos atrás, né? Havendo também índios Caiapó na região sul, Acroá, Chavante, Xerentes, entre outros, que essas várias nações indígenas deixaram vários registros que a gente pode ver, a gente tendo vários, inclusive, preservados ainda no que hoje, em lugares onde hoje está o DF, né? Como a gente tem pinturas rupestres, a gente tem instrumentos de pedra, a gente tem fósseis, restos de cerâmica, né? Tudo isso bem relatado, inclusive pelos colonizadores portugueses e até por cientistas atuais, né? Paleontólogos, arqueólogos da região do DF. Essa atividade extrativista mineral, ela acabou futuramente levando à implantação de fazendas para a subsistência do pessoal que trabalhava na mineração, só que houve várias dificuldades para essa atividade de interiorização após o fim do ciclo minerador, levando vários locais ao esquecimento, como eu falei anteriormente, e a nova capital, a ideia de uma nova capital, na verdade, já vai surgir nessa época, ainda no século XVIII, né? Primeiro a partir do próprio Marquês de Pombal, que verificou que seria importante ter uma capital na região central, porém, descobriram-se relatos, já na Inconfidência Mineira, lá nos registros dos autos da Devassa, né, quando se capturou o pessoal, e haviam-se tido discussões de quando fosse declarada a independência ali da região, fizesse uma capital no interior e na região que hoje é o Planalto Central. Então a gente percebe que já é muito antiga essa ideia, e depois ela ainda foi mais difundida
por Hipólito José da Costa, que era o chefe do Correio Brasiliense, foi o primeiro jornal do Brasil, que era até inclusive produzido em Londres. A gente vai ter essa ideia seguindo adiante com o José Bonifácio, o chamado Patriarca da Independência, que também vai sugerir no parlamento essa ideia, que vai demorar um pouco a seguir adiante, mas já vai conseguir ali com o Vaillangen, que é um pesquisador e estudioso brasileiro, uma expedição científica que vai estudar essa região do Planalto Central e vai propor a localização onde essa capital deveria ficar, lá dentro do Planalto Goiano. E vai ser em 1934 que a gente vai ter o sonho profético do Dom Bosco, que é conhecido por muitos, né, de uma terra prometida dentro dessa região do Planalto Central, que também fundamentou muitas pessoas na defesa da ideia da capital na região do Planalto Central. Mas vai ser só em 1891, já na primeira Constituição da República, que isso vai ser previsto em lei. E a gente vai mandar a missão do Luiz Cruz, né, para fazer a demarcação desse território, que vai levar ali a demarcação da área de 14.400 km², que vai virar o retângulo do Planalto Central, onde hoje se localiza o Distrito Federal. Né? E aí a gente vai ter também essa missão sendo mandada, ou outras missões também para fazer estudos mais específicos para a construção da própria cidade, com Café Filho, já em 1946, né, mas que já estava pensando ali em separar aquela área e criar alguns marcos, e a construção do plano piloto foi decidida para ser na região onde hoje se localizaram o Sobradinho, né, e Planaltina, e fazer a desapropriação do local. Só que na época o Café Filho não quis muito se compromissar com a ideia de desapropriação de territórios de pessoas que já moravam lá. E a ideia acabou ficando. Até que veio em 1955 o JK, né, o Juscelino, que comprou a ideia e transformou isso em uma das principais metas, na verdade a principal, do governo dele, que era a construção da capital. E aí a gente vai começar a ver como isso vai impactar a cidade de Valparaíso de Goiás. Né? No início do povoamento da região, como a gente já falou, a gente tinha lá as questões indígenas e o povoamento goiano por causa das minerações, né, na região de Lusiânia. Só que com a inauguração de Brasília, o território ali que viria a ser o Valparaíso, que fica bem na zona limítrofe com a divisão do DF, vai começar a atrair mais pessoas para ficarem próximo do Distrito Federal. Então a gente tem registro já de em 1959 a construção de casas boêmias, né, para lazer, festas, inclusive de outros tipos, um pouco menos lícitas, já na região. E a gente vai ter um primeiro loteamento da cidade também no ano de 1959, ou seja, com moradias mesmo, registradas, oficiais, vamos colocar assim, inclusive na localidade que hoje seria a Rua 1, do que é o Parque São Bernardo, aqui na entrada do Valparaíso, onde hoje fica o viaduto. Vou colocar uma foto para vocês. Nesse local a gente vai ter os primeiros registros habitacionais, mas que se descobriram também já desde 1979 até 80, e vai surgir uma pressão por moradia nessa região em função da construção de Brasília, como eu disse. Só que nem Brasília, né, região do Distrito Federal como um todo, nem a Prefeitura de Lusiânia ou do governo de Goiás, do estado como um todo, vão fazer muitos investimentos nessa região. E isso vai levar a uma busca pela emancipação, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí a gente vai ter o surgimento do núcleo urbano aqui na cidade de Valparaíso. Esse núcleo urbano vai surgir basicamente em função da nova capital federal, e vai estar nesse processo de perda de posses de Lusiânia, e foi perdendo muitas posses ao longo dos 200 anos de sua existência, e teve sua primeira perda territorial em 1843, quando perdeu ali a região de Formosa, que virou o município de Formosa,
que mais tarde teria anexado à própria Formosa o município de Planaltina, né, em 1916, a perda de mais um território, que vai ser a criação do município de São Sebastião dos Cristais, daí Cristalina. E ainda mais futuramente, né, em 1938, vai perder esse nome de Santa Luzia e virar o município de Lusiânia, tal como a gente conhece hoje. E em função da capital federal na década de 60, né, em 1960, vai perder outros territórios. Né? Vou colocar uma imagem para vocês dos territórios de Lusiânia, do que foi perdido. Então, Lusiânia, em 1991, já vai perder o território que vai virar a Cidade Ocidental. E em 1995, vai perder mais 2 territórios, que vão ser o território do Novo Gama e de Valparaíso de Goiás, né, que vão compor aí esse território do entorno sul. Então, nos seus primórdios, né, o Valparaíso de Goiás era uma área rural, predominantemente composta por várias fazendas, que se deslocavam para a atividade de agricultura de subsistência e pecuária extensiva. Só que com Brasília, várias mudanças vão acontecer e essas fazendas para agropecuária vão acabar sendo fracionadas, quebradas em pequenas fazendas ou lotes menores, que vão acabar se tornando refúgio de lazer, inicialmente para o pessoal de Brasília. Então, inclusive pessoas importantes, vão vir para essas fazendas de lazer aqui no Valparaíso para se divertir, para descansar. Né? Então, esse vai ser os primeiros usos desses territórios. Vou dizer que essa prática acabou redundando em vários problemas que comprometeram algumas nascentes daqui do território do Valparaíso e levaram a algumas erosões e fragilizações do solo posteriormente. E aí a gente vai ter algumas grandes fazendas que compunham esse território, que vão ser divididas em territórios como a gente conhece hoje. Primeiro a gente vai ter a grande fazenda da Saia Velha, né, que foi dividida deu origem às localidades que hoje a gente conhece, como a etapa A, a etapa B, a etapa C, a etapa D. Né? No geral, Valparaíso 1, as Chácaras Ipiranga A e B, o Parque Esplanada 1, 2, 3 e 4, as Mansões de Recreio Estrela d'Alva, a Vila Sayonara, né, ou Sayonara, eu não sei como pronuncia, as Chácaras Saia Velha e as Chácaras Lourdes Meireles e Cidade Jardins. Né? Então tudo isso compunha a grande fazenda Saia Velha. E aí depois a gente vai ter do outro lado da BR a grande fazenda Santa Maria, né? Que deu origem a todos os territórios que estão daquele outro lado, que a gente comumente chama de Valparaíso 2. E vai ter também a fazenda do Burro, né, que é a fazenda que vai dar origem a algumas zonas daquela região ali, da fazenda de Santa Maria, que era uma fazenda menor daquela região, mas que compunha parte da fazenda Santa Maria, que vai dar origem a Parque São Bernardo, Jardim Céu Azul e Cruzeiro do Sul. Né? E a gente ainda desse lado, só que mais ali para o sentido do que hoje é Lusiânia, a fazenda do Urubu, que vai dar origem aos bairros atuais de Ipanema e Parque Araruama, né? Então, que eram parte da fazenda do Urubu, mais lá para a região de Lusiânia. Territórios que vai ter um vínculo muito forte com Brasília. Por quê? Porque os moradores dessa região vão procurar acesso a recursos de infraestrutura, como saúde, emprego, entre outras coisas, além de estudo também, né? Na região do Distrito Federal. Então a gente vai ter um movimento pendular, né, entre Valparaíso e Brasília, né, das pessoas que vão e voltam, né, vão trabalhar, vão estudar em Brasília e voltam para dormir, configurando Valparaíso, principalmente nesse momento inicial, como uma cidade dormitório. Mas há aqueles que dizem que Valparaíso vem perdendo gradualmente essas características de cidade dormitório. E na atualidade apresenta um grande investimento no setor terciário, que faz com que sejam geradas aqui no próprio município várias oportunidades de trabalho. E uma particularidade de Valparaíso, né, com relação às cidades dessa região, é que ela não desenvolveu núcleos rurais a partir da década de 60. E Valparaíso, inclusive, não é uma cidade com áreas rurais.
É uma cidade que, como a gente disse, acabou se focando no investimento de setores de prestação de serviços. E também ela tem uma extensão territorial pequena comparada com outros municípios da região, sendo um dos menores do Goiás, o segundo menor município do Goiás em território e um dos menores do Brasil. Mesmo que a população seja bem significativa. E a gente tem também aqui, do ponto de vista econômico, uma produção moveleira bastante grande para a região. Outro ponto, gente, é a questão da BR-040. A gente tem também a linha ferroviária Centro-Atlântico Belo Horizonte, né, que também torna o Valparaíso um local geoestrategicamente valorizado, né, por ser uma região com grande potencial para investimentos nesse sentido. Só que, em função da permanência da relação com o Distrito Federal, isso acabou tendo um peso secundário no desenvolvimento de Valparaíso, embora não devemos menosprezar esses efeitos. Outra coisa interessante sobre o Valparaíso é que ele acabou se compondo, né, parte da rede urbana de Brasília e da região do Distrito Federal, né, no sentido de que a rede urbana ela acaba criando um papel fundamental na organização dos espaços que ela compõe a partir dos fluxos e fixos que compõem essa territorialidade, né, e as configurações do território sociais da região. Então, nesse sentido, a gente tem a questão do fixo, né, dos objetos construídos, dos imóveis, né, dos bens estáticos das regiões, que a gente vê aqui no caso de Valparaíso, a questão da moradia, né? A maioria das pessoas tem moradia aqui no Valparaíso, mas muitas, já nesse sentido de fluxo, acabam, a partir da migração pendular que a gente já falou, fazendo o percurso para Brasília todos os dias quase. Então a gente tem uma relação muito forte com Brasília, né, dentro dessa rede urbana, né, de fluxos e fixos. Outro ponto que a gente pode destacar é o grande número de nordestinos que migraram para cá, para o Valparaíso, e também de pessoas do Sudeste, vindas de fluxos migratórios de outras regiões, ou até mesmo de regiões mais próximas, mas ainda dentro da região Centro-Oeste, que vão se esparramar, né, nesse movimento mais caótico ao redor do Distrito Federal e da capital, de Brasília propriamente dita. Vale dizer que uma das cidades que tem o menor impacto dentro do entorno com relação a isso é a cidade de Cristalina, né, o município de Cristalina, por ser talvez o mais distante da capital, dentre esses que compõem esse círculo do entorno, e o que recebeu o maior contingente de imigrantes foi justamente o Valparaíso, por ser o mais próximo. E houve também grande incentivo para a migração aqui para o território de Valparaíso por vários entes, cada um com o seu próprio motivo, né, gerando políticas principalmente de moradias financiadas, mas havendo também outras políticas. O DF, em função de uma necessidade de segregação e evitar que houvesse ocupação desordenada na área da capital. Então ele empurrava para fora da capital e incentivava que as pessoas fossem para a área ao redor, tentando manter afastado o pessoal que ocuparia de forma desordenada o território da capital. Já os agentes imobiliários, logicamente, pela questão da dificuldade do investimento imobiliário no DF, por causa de várias questões legais que dificultavam esse processo, e viram uma oportunidade de lucro muito grande nas regiões do entorno, em particular do Valparaíso. O governo de Lusiânia, né, a prefeitura de Lusiânia, via aí a possibilidade de aumentar a arrecadação de impostos, né, e de taxas, né, de tributos no geral, a partir do aumento populacional na região da prefeitura, né, porque Valparaíso foi parte de Lusiânia. Né? Então, o primeiro investimento imobiliário que a gente teve na região do Valparaíso, como eu já disse, foi da Encol, né, que atualmente faliu, né, que era a consultora de engenharia, comércio e indústria, que no ano de 1977 se propôs a criar moradias a um preço acessível e com alguma qualidade aqui no Valparaíso. Né? O resultado disso foi a criação do Conjunto Habitacional Valparaíso 1
e depois do conjunto habitacional Valparaíso 2 do outro lado da BR. Mas vale dizer que antes disso a gente já tinha algumas construções aqui, né? Dentre os quais eu vou destacar aqui algumas casas no bairro Morada Nobre, a zona de estabelecimentos questionáveis, tinha já a churrascaria Boi na Brasa também, e algumas outras casas em outras regiões, né? Em algumas chácaras, lotes mais espalhadas no território de Valparaíso. E aí, a partir dessa inauguração desses conjuntos habitacionais pela Encol, vai crescer o parcelamento das áreas rurais, vão se criar mais lotes e mais gente vai começar a vir morar aqui. E a gente vai ter também uma questão da rodovia, né, da 040, influenciando o preço desses lotes. Quanto mais próximo da BR, mais caro o valor. Essa é uma lógica que perpetua até hoje, né? Quanto mais próximo de BR, mais altos os valores dos lotes, né? Só que o que vai acontecer? Vai haver muito pouco serviço de infraestrutura nessas regiões, né? A gente vai ter uma iluminação deficitária, ruas sem pavimentação, a ausência de rede de esgoto e de água. Então, por ter poucos serviços, vai ser muito comum as pessoas irem para Brasília procurar serviços desse tipo. E aí vai crescer um movimento reivindicatório por investimento por parte da Prefeitura de Lusiânia. Então, nesse sentido, Lusiânia não obteve os resultados que queria, porque a população, embora pagasse tributos, eram muito poucos, porque a maioria dos tributos era sobre comércio e atividades comerciais no geral, e isso acabou não acontecendo aqui no município a princípio, porque a maioria das pessoas iam fazer suas compras e comercializar coisas na região do DF. Ao mesmo tempo, Brasília também não conseguiu muito bem o que queria, né? Porque as pessoas iam buscar serviços de infraestrutura na região do DF, muitas vezes sobrecarregando algumas prestações de serviços do DF. Uma coisa que acontece até hoje, embora em menor grau. Inclusive tinham pessoas que colocavam essa região, né, moradores, que em entrevistas falavam que aqui era a região do NEM, né, aqui no Valparaíso. Porque ninguém queria saber, nem Brasília ou o Distrito Federal, nem Lusiânia. E daí vem o caminho para a emancipação, que parecia a solução para esse problema. Ali, a partir de 1980, a região do Valparaíso vai começar a receber o nome, a partir da criação dos conjuntos habitacionais, de região administrativa número 4. Em 1989, ele vai virar um distrito administrativo. E vai começar a surgir ali, dentro da Associação de Moradores, que foi criada ainda na época da fundação da Encol, né, uma busca para emancipar-se de Lusiânia, porque Lusiânia não prestava os serviços que devia para os moradores de Valparaíso, né? E a gente já tinha aproximadamente, já na década de 1990, 40 mil habitantes na região de Valparaíso, né? E se mantinha a situação de Lusiânia sem oferecer as coisas. E aí vai começar um processo lento de emancipação, onde a gente vai ter um processo de sensibilização ali liderados pela igreja, pelas escolas e pelas associações de moradores da região, né? E aí vão ser organizados 2 plebiscitos entre 1987 e 90, só que não vão obter sucesso por falta de quórum, ou seja, faltou o número mínimo de pessoas necessário para poder obter um resultado definitivo, que seria 50% da população mais um, né? Então, nessas votações se obteve cerca de algo pouco superior a 3 mil pessoas votando, então acabou não compreendendo aquilo que era necessário. Vai ser só em 1995 que vai se obter o quórum necessário e o Valparaíso vai conseguir se emancipar. Com relação à construção de uma identidade aqui do Valparaíso, né, vai se partir de questões identitárias geográficas, né, de enquadramento do Valparaíso. O que é o Valparaíso? Onde é o Valparaíso? A gente vê que o Valparaíso ele se insere, né, nesse contexto de formação espaço-temporal bem específico, né? Então a gente tem no relevo brasileiro os planaltos e serras de Goiás e Minas, e o Valparaíso está inserido dentro
desse relevo, né, que é um cinturão de serras e planaltos que a gente tem aqui nessa região central, que vai desde os dobramentos do cinturão de Brasília a norte até ali mais a sul, na região de Minas Gerais, né, e abarca também esse do norte, Tocantins. E aí a gente tem 3 grandes chapadas de planalto aqui na região, que é a de Brasília, né, a Chapada de Brasília, a Chapada de Cristalina e a dos Veadeiros, todas bastante conhecidas, né? O Valparaíso em específico fica na Chapada de Contagem, na Chapada da Contagem, que pertence ao grupo do Paranoá, dentro dessas especificações de relevo. E ele é marcado por vários ribeirões que estabelecem os limites territoriais de Valparaíso. A gente tem ali a leste, com a cidade ocidental, né, o Ribeirão da Saia Velha, e a oeste, ali no Novo Gama, o Ribeirão de Santa Maria. E a gente tem também a limitação a norte, com o DF, né, com a divisão geográfica do DF, divisão político-geográfica do DF, e com Lusiânia a gente tem em boa parte uma divisão ali com o córrego da Távera, o resto sendo uma determinação mais política mesmo. Então o Valparaíso tem um território de pouco mais de 60 km², e uma população ali por volta de mais de 130 mil habitantes, né, que chegou em determinados momentos a 140 mil, mas o último dado de censo que a gente tem é de 2010, então não dá para afirmar com certeza absoluta, mas certamente a tendência foi crescente. E o Valparaíso compõe um dos 246 municípios goianos, sendo, pelos dados do IBGE até 2010, o 6º maior estado com relação à densidade demográfica, ou seja, uma densidade demográfica muito alta, mas o 2º menor em tamanho territorial. A gente vai ter aí uma grande influência da bacia hidrográfica do Paraná, da qual a região aqui do Valparaíso faz parte, e além da de Santa Maria também, que a gente também usa como abastecimento, né, da bacia Platina. A altitude da região municipal geralmente está em torno de 1.080 metros, com alguns desníveis um pouco mais altos ou mais baixos. Um clima tropical, que tem 2 estações bem definidas, um inverno frio e seco e um verão quente e úmido, sendo que esse inverno ele vai de maio a setembro e o verão costuma ser de outubro a abril, sendo os meses mais chuvosos de novembro, dezembro e janeiro, e apresentando variações médias de temperatura entre 18 e 22 graus, embora atualmente tenha mudado um pouco e se tornado um pouco mais altas essas temperaturas. E tendo um mês, vale dizer que o Valparaíso está dentro do Goiás, na região leste do Goiânia. Eu vou colocar mapas para vocês visualizarem. E a gente tem também ele compondo parte da microrregião do entorno de Brasília, né, que aglomera ali cidades que fazem limite físico com a região de Brasília e do DF. E que influenciaram muito, como a gente disse, no processo de formação dessas cidades. A gente vai ter várias cidades compondo aí. Eu vou colocar para vocês a lista de cidades aqui ao lado, é só dar uma pausa e olhar com calma. A gente vai ter também o Valparaíso fazendo parte da RID, né, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal. Tem como critério de inserção aí as cidades que têm como forte atrativo migratório para a mão de obra da região do DF e que apresentaram um rápido crescimento populacional em função da capital, que surgiu a partir de motivações de infraestrutura e política governamental para fazer com que municípios goianos próximos, assim como alguns mineiros, que sofriam com expansão acelerada e falta de crescimento da infraestrutura e de equipamentos urbanos coletivos, conseguissem alcançar um melhor desenvolvimento. Vale lembrar que isso aparentemente pode parecer positivo só para os municípios, né? Só que não é. A longo prazo, isso vai fazer com que vários municípios ao redor que tinham a sua população buscando
esses benefícios estruturais no DF, não necessitem mais de buscar lá. Então vai tirar um peso de demanda, né, desses serviços do DF. Vou colocar para vocês também aqui ao lado a lista de cidades que compõem o RID no Goiás, ou melhor, a RID no Goiás e em Minas, além, lógico, de todas as regiões do próprio DF. E vou ver se eu consigo também colocar um mapa para vocês. A gente vai ter também uma luta muito significativa da RID no sentido, além do desenvolvimento socioeconômico, de um desenvolvimento sustentável, né, na preservação dos recursos hídricos, na busca de justiça social e de obter equipamentos urbanos para a inserção do cidadão no mercado de trabalho. Então há essa preocupação nas políticas públicas incentivadas pela RID. E além disso, a gente tem também a questão que a gente já comentou das migrações, né? Vale dizer que a gente tem a migração predominante da região do Nordeste, seguida pela Sudeste, principalmente no Valparaíso. Embora predomine a do Nordeste aqui no Valparaíso, o Sudeste é a segunda região que tem maior número de imigrantes no Valparaíso. E ganhando o Valparaíso, inclusive nas regiões aqui do entorno sul, só perde para a cidade ocidental, em termos de número de imigrantes da região sudeste. É que muitas pessoas que migraram para essas regiões do entorno sul são pessoas que tentaram se fixar no DF e não conseguiram por causa do alto custo de vida ou em função de dificultadores da legislação do DF, que tornavam elas muito marginais nessa região. Então a gente tem também a própria questão cultural, né, da construção de cultura aqui no município de Valparaíso de Goiás. E nesse sentido vale ressaltar que a identidade local e regional que tem por base essa questão cultural, como a gente veio de um processo baseado em migrações de pessoas de vários lugares diferentes, houve muita desagregação de valores e de relações historicamente estabelecidas com o território. Valparaíso é um local bastante novo ainda, né? E em função disso, a gente ainda está em processo de sintetizar essas várias tradições que foram trazidas pelos migrantes de vários territórios e que envolve a apropriação de ritos, de religiões, das festas, das pessoas que vieram para essa região, e que a partir dessas trocas e misturas disso é que a gente vai constituir uma cultura e uma identidade forte para o Valparaíso. É um processo que está acontecendo. A gente já consegue ver alguns traços desse processo. A gente já tem festas típicas aqui do Valparaíso atualmente, né, que eu vou trazer mais à frente. Mas é muito interessante ver essas manifestações culturais tomando forma nesse processo que vai, em algum momento, resultar em uma cultura coesa e única daqui do município. E com isso eu fecho e até o próximo vídeo. Sigam com os créditos.